Você sabe mensurar a força que um motor pode exercer baseando-se nas especificações dele? Se você não sabe, fica tranquilo que eu vou te ensinar como é que faz. Então, basicamente existem dois tipos de motores, os lineares e os rotativos. Nos motores lineares, o torque é aplicado de forma linear. O eixo do motor é linear e o curso do motor é um curso de linha. E nos rotativos, o torque é aplicado de forma rotativa, em forma de giro. Os motores lineares, vamos começar falando dos motores lineares, que eles são mais fáceis. O torque do motor linear, ele pode ser expresso de duas formas, em quilograma-força ou em newton. Digamos que determinado motor linear tenha um torque de 10 kgf. O que é que isso significa? Se você instalar esse motor linear na vertical, perfeitamente na vertical, você vai poder aplicar uma carga nele, na vertical também, de 10 kgf. Muito simples. Se esse motor tiver 50 kgf de torque, você vai poder aplicar uma carga nele de 50 kgf. Mas às vezes o torque do motor ele não vem descrito em quilograma-força. Às vezes ele vem descrito em newton. E aí como é que você vai fazer? Basicamente, 1 newton corresponde a aproximadamente 0,1 kgf. Não é exatamente 0,1, eu vou deixar o valor aqui, mas você pode fazer o cálculo que 1 newton é aproximadamente 0,1 kgf. Então se o motor ele tem 10 newton de força, ele vai ter aproximadamente 1 kgf. Se você estiver trabalhando com torques altos, com 500 newton, com 1000 newton de torque, é interessante você pegar uma calculadora e colocar essas casas decimais, que aí você vai ter uma resposta mais precisa em quilograma-força. Mas basicamente, 1 newton é aproximadamente 0,1 kgf. É só você multiplicar para você saber o torque do seu motor e a carga que ele vai poder levantar. Beleza, e nos motores rotativos, qual é a diferença? Vamos lá, nos motores rotativos a força ela é aplicada de forma rotativa, ela não é linear, né? O eixo do motor ele é cilíndrico, ele vai girar e vai aplicar uma força ali. Nos motores rotativos, a força pode ser medida de 4 formas. Em quilograma-força metro, quilograma-força centímetro, newton-metro e newton-centímetro. O que é que isso significa? Digamos que você tem um motor e digamos que nesse motor você vai ter uma polia e essa polia ela tem 1 centímetro de raio, ou seja, a polia tem 2 centímetros de diâmetro, 1 centímetro de raio. E aí nessa polia você vai enrolar um cabo e na extremidade desse cabo você vai aplicar uma força. Vamos lá. Considerando que a polia tem 1 centímetro de raio, se o seu motor tiver, por exemplo, 10 kgf/centímetro, esse cabo vai conseguir levantar 10 kg. Se o seu motor tiver 50 kgf/centímetro, o seu cabo vai conseguir levantar 50 kg. E se, por exemplo, a polia tiver meio centímetro e o torque no motor for 50 kgf/centímetro, então ele vai conseguir levantar 100 kg. E se ela tiver 2 centímetros, ele vai conseguir levantar 25 kg. É só você fazer uma proporção baseada no diâmetro da polia do motor, considerando mais ou menos que você vai ter um cabo enrolando ali, só para exemplificar. E se ele tiver em quilograma-força-metro? É a mesma coisa, a diferença é que a polia teria 1 metro de raio ou 2 metros de diâmetro. Então se o seu motor, por exemplo, tiver 10 kgf/metro e a polia tiver 1 metro de raio e nela tiver enrolado um cabo, você vai conseguir levantar 10 kgf nesse cabo. O que é que você pode fazer se você não for utilizar uma polia de 1 metro de raio, que eu realmente acredito que você não vai utilizar? Você pode converter, já que 1 metro tem 100 centímetros, você pode multiplicar essa força por 100 e você vai ter a força em quilograma-força-centímetro. Se o seu motor tiver 1 kgf/metro, ele vai ter 100 kgf/centímetro. Muito simples. E se o torque estiver expresso em newton? Você faz a mesma analogia que eu fiz com o atuador linear. Se 1 newton corresponde a aproximadamente 0,1 kgf, então 1 newton metro vai corresponder a aproximadamente 0,1 kgf/metro.
assim como 1 Nm/cm vai corresponder a aproximadamente 0,1 kgfcm. E aí você tem que fazer os cálculos baseado na polia que você vai utilizar no motor, e com isso você descobre qual é a carga útil dele. É basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, joga nos comentários. Se você conseguiu aprender a mensurar a força do motor, deixa o like no vídeo para fortalecer o canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tchau!